Se for isso, Jairo, eu concordo com você, mas não é. Porque observe o seguinte, em termos elétricos, se eu tiver uma usina de 1 gigawatt num ponto, e no caso de Angra 3 é dentro do centro de carga, as perdas são mínimas. Tá? Talvez 5%, que está ali do lado de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas quando a gente considera milhares de usinas no fim de linha, esse termo elétrico, você consegue reduzir as perdas. Então, você tem um ganho adicional. Outro ponto é o seguinte, a economia gerada, se eu coloco esses 27 bilhões para explorar o potencial do biogás, eu crio vamos dizer assim, uma receita, um lucro, que eu depois invisto no nuclear. Mas o inverso não acontece. Se eu investir na nuclear, eu não tiro ninguém do lixão. Se eu investir na nuclear, eu não recupero nenhum solo degradado. Se eu investir na nuclear, eu não aumento nenhuma produtividade do agronegócio. Mas se eu investir no agronegócio, na recuperação de solo, na geração de energia com biogás, na redução de consumo de combustível fóssil, com o ganho que eu tenho, eu invisto na nuclear. Nesse caso, a ordem dos fatores, o produto. Péricles, posso fazer uma contribuição? Exato. Respeitosamente, existe hoje, no dia de hoje, gente morrendo porque está catando resíduo em cima de um lixão. É a ordem dos produtos. Por que você não faz o seu cálculo nos 50 bilhões que agora eu preciso investir em transmissão para corrigir o erro que foi feito em supergeração no Nordeste? É o mesmo argumento que eu uso. Então, pronto, 51 bilhões e você está querendo... Esse argumento... focando em 27 bilhões para construir uma obra de engenharia extremamente importante para o país. E dar uma autonomia para o Rio de Janeiro de 60% da sua geração de energia firme. O que eu quero colocar é o seguinte, que se eu investir na exploração do biogás... Não existe, desculpa, mas não existe isso. Se eu deixar de investir na nuclear, eu vou investir na biogás, ou se eu tiver um retorno no biogás, eu vou investir na nuclear. Você está considerando que não existe restrição orçamentária. Porque se não existe restrição orçamentária, eu concordo com você. Mas para um país que investe 91 bilhões em eólica... Não, nessa parte eu concordo com você. Pronto, 40 anos para construir uma usina que talvez tivesse um custo de 15 bilhões... E aí agora eu tenho um custo de 27 bilhões, eu tenho 40 anos, mas eu consigo investir 151 bilhões em transmissão de energia em 10 anos. Então, peraí, o que está faltando? Dinheiro ou gestão? Gestão. Então é gestão. Gestão é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. É o que a gente tem que extrair dessa questão. Desculpa, Péricles, porque o nosso problema é gestão. O nosso ponto é gestão, não é o se. Eu concordo com o Jairo. Então, eu acho que o ponto aqui que a gente consegue extrair é gestão. Eu não estou falando não faça. Eu estou falando o seguinte, há urgência em determinados pontos estratégicos para o Brasil. Eu acho que a nossa urgência é de raciocínio.